Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos ao canal QAB. Finalmente a gente vai terminar os VACs. Hoje a gente vai terminar os VACs e provavelmente eu já vou começar logo. Nessa sexta-feira eu já vou fazer 2 aulas seguidas, porque isso aqui não vai dar nem uns 8 minutos, eu acho, para gente falar sobre o impacto rotacional e a capotagem. Por isso que vão ser 2 aulas. Eu vou aproveitar e já preparar logo outra aula, porque o vídeo vai ficar muito pouquinho. Então vamos lá. Vamos falar sobre impacto rotacional e capotagem. Muitas vezes a rotação pode levar a capotar e a capotagem ela pode rotacionar. Então são coisas muito fáceis de acontecer, que é quando você está rotacionando o carro, você capotar, que é virar ele. As colisões de impacto rotacional ocorrem quando um canto do veículo atinge um objeto estacionário. Isso aqui é muito simples. Movimento, isso é um movimento muitas vezes circular. E todo movimento circular ele vai até o raio. Então por isso que acontece dele rotacionar. Com esse objeto estacionário, mas a gente tem a questão da resistência. Esse objeto estacionário ele tem que ter uma inércia maior do que a velocidade do carro e a força do carro, para conseguir não passar por cima dele. Mas também podemos, ele citou aqui o caso do objeto estacionário, mas vamos falar sobre 2 carros. Como acontece a rotação? A rotação acontece de uma desestabilização do carro, porque o carro ele é dividido, a massa dele tem um centro de massa do carro, como a gente já falou, mas só que ele é dividido em 4 rodas. E muitas vezes bater em uma dessas partes aqui de 4 rodas vai desestabilizar o carro e ele vai rotacionar. Quem já ouviu falar sobre aquela famosa perda de direção? Eu perdi o controle da direção? Tem a ver com essa questão. E aqui nós temos um exemplo da primeira lei de Newton, que você já conhece, que é a questão da inércia. Já falei pra caralho essa porra, mano. Em que o veículo vai parar, o que tiver menos energia vai parar e aquele que tiver mais energia vai continuar o movimento até que a energia seja totalmente transformada. Então acontecerá a rotação. Aí nós temos um problema pior, que é dessa rotação virar uma capotagem. O capotamento é pior do que o movimento da rotação. E quando acontece um capotamento? Acontece que você aprendeu estática e sabe que o capotamento é quando se perde o equilíbrio estático. Quando você bota o carro em 2 rodas, por exemplo, existe a parte que ele fica equilibrado e existe a instabilidade, que é quando você dá um girinho, tem um ponto certo onde o centro de massa está estável. Passou desse ponto, já era. Então, no caso, a rotação ela pode ter força o suficiente para que as rodas elas fiquem um pouco levantadas. E como está tendo um movimento de rotação, é capaz de cada vez mais essa abertura se tornar maior até que o carro ele capote. E no caso do capotamento, nós vamos ter múltiplos impactos em vários ângulos diferentes. Pode ser sofrido, o corpo vai sofrer vários danos de formas diferentes, em ângulos diferentes. Aí nós colocamos aqui o tipo de cisalhamento, vai ocorrer várias forças no veículo capotado lá. E mesmo se tiver com cinto de segurança, ainda os órgãos internos podem sofrer o desprendimento do tecido conjuntivo e ferimentos internos. E olha que aqui eu nem falei do cinto de segurança. Até o cinto de segurança mal ajustado pode gerar danos ao intestino numa capotagem. Fora que existem vários ângulos que serão feridos. Então é muito mais difícil você conseguir estimar os danos de um impacto de capotagem do que de um impacto frontal, por exemplo, que ali são vários ângulos diferentes. E muitas vezes pode acontecer de uma derrapagem. A derrapagem, você perde a estabilidade, a roda ela pode subir e você perder a estabilidade do carro. Aí acontece a famosa capotagem. Quanto mais energia tiver, mais você vai rodar. E quanto mais você rodar, obviamente, mais ferimentos vai ter e mais grave vai ser. E finalmente a gente acabou. Então esses aqui são os carros. Vamos dizer que a gente falou sobre os acidentes de carro. Agora a gente vai começar a falar sobre os acidentes de moto que podem acontecer. Então espero vocês na próxima aula, que vai ser ainda nessa sexta-feira. Isso aqui foi muito pouco conteúdo. Eu vou passar outra aula já começando com motos. Então até a próxima aí, galera. Valeu!